Caros alunos do terceiro ano, aqui é o professor Juliano, professor de Interpretação Textual 1. Nessa aula, nós vamos discutir 3 módulos, tá? Os módulos 8 a 10, que correspondem à variação linguística do tipo diatópica, diastrática e diafásica. Tudo bem? Antes de começarmos, é sempre importante lembrar que é essencial, é fundamental que você faça a leitura da apostila, faça a leitura do material didático, porque essa aula aqui é para reforçar aquele conteúdo. Importante também lembrar que os exemplos que são mostrados aqui não necessariamente são os exemplos da apostila. Então é até bom para enriquecer o estudo que os exemplos não sejam os mesmos, certos? Vamos lá. A variação linguística, fenômeno inerente a todas as línguas vivas do mundo, pode ocorrer, vamos lá, por uma série de fatores. Dentre eles, destacam-se agora o espaço, as camadas sociais ou estratos sociais e os diferentes contextos de comunicação. Vamos ao primeiro tipo de variação, que é a variação diatópica. É aquela que leva em conta as diferenças regionais. Num contexto como o Brasil, por exemplo, como um país de dimensões continentais, é fato percebermos a variedade de formas pelas quais a língua portuguesa se manifesta. O primeiro caso que eu trago é o caso em que uma mesma realidade é expressa por palavras diferentes, ou seja, lanternagem e funilaria, ou macaxeira, aipim, mandioca, ou negócio, venda, ou bolacha e biscoito. Repetindo, uma mesma situação, uma mesma coisa é expressa por palavras diferentes. Mas pode acontecer também o caso em que uma mesma palavra pode ter a ela atribuídos sentidos diferentes, como por exemplo a palavra quitanda, que em geral quer dizer mercearia, mas em Minas Gerais é o nome de algumas iguarias doces e salgadas feitas com massa de farinha. Chamam-se quitanda também, tá? O outro exemplo é a palavra feira, que em geral expressa uma reunião de vendedores. Na região norte do país, seria uma sacola em que se transportam gêneros. Tudo bem? Bom, terceira situação referente à variação diatópica corresponde à diferença entre o português do Brasil, o português brasileiro, e o português de Portugal, o português europeu. Cabe lembrar que existe uma comunidade lusófona, uma comunidade que fala a língua portuguesa no mundo, tá? Não somente em Portugal e no Brasil. Bom, constata-se que a influência das línguas indígenas e africanas resultou em variedades linguísticas diferentes para uma mesma língua. Então, é uma mesma língua portuguesa, com diferenças, no nosso caso em relação à de Portugal, por conta da influência das línguas indígenas e africanas. Trago para vocês 3 exemplos de palavras que em Portugal teriam outro significado. O primeiro caso é a palavra moço, E aí eu trago aí, muito cuidado, porque moço é uma palavra um pouco depreciativa em Portugal. A chamar alguém de moço, você está querendo dizer que ele ainda é virgem, que não serviu o exército, é um sujeito que não deu certo na vida. Não chame, por exemplo, o garçom de moço, que ele não vai gostar. Segundo exemplo é a palavra fundir. Em Portugal, uma lâmpada não queima. E eles estão certos, uma lâmpada funde, portanto, fundir é queimar. Se você disser que a lâmpada queimou, eles vão achar que ela pegou fogo. O terceiro caso é a palavra ok, que significa ok, tanto aqui quanto em Portugal. Só que como em Portugal a letra K chama-se capa, ao dizer ok, eles dizem ocapa. Então aí a variação diatópica referente a uma diferença espacial, Brasil e Portugal. Trago para vocês 2 casos de pôsteres e de filmes em que você vai ver que em Portugal recebe um título diferente, O que para nós no Brasil se chamava Garota no Trem, em Portugal recebeu o título de A Rapariga no Comboio. Outro caso é o que pra gente chegou como se fosse a primeira vez, em Portugal, a minha namorada tem amnésia, tá? Falando sobre essa influência indígena e africana na língua portuguesa do Brasil, eu trago uma tabela onde vocês podem verificar alguns exemplos de termos em tupi, do tronco indígena tupi, que aparecem principalmente em topônimos, nome de lugar, nome de rio. Olha lá, vou pegar aqui, por exemplo, a terceira linha, onde nós temos o termo pirá, cujo significado é peixe. Exemplos, Piracicaba, onde o rio para, e Piraí, Rio do Peixe, respectivamente, o nome de um local em São Paulo
e o nome de um local no Rio de Janeiro, tá? As outras palavras seriam Açu, Aíba, os termos, né? Taba, Una, e os exemplos estão na terceira coluna. Já quanto à influência africana, nós temos algumas palavras e se você for um pouco mais observador e atento, vocês vão perceber um certo encontro, uma certa construção nasal que corresponde a essa influência africana, que vocês encontram em bagunça, encontram em bunda, macumba, mandembe, samba, né? Esses encontros de vogal mais consoante nasal. Tudo bem? Então aqui nós temos alguns poucos exemplos, tá? Essa contribuição é bem maior. Trago para vocês aqui uma tirinha do Chico Bento, que é importante porque ela faz uma crítica de algo que tem tudo a ver com essa aula, que é a questão do preconceito linguístico, né? Olha aí. Quais são minhas notas? Aí a professora responde, quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já por castigo. Mas, e amanhã quero você o fino no português. E aí, essa tirinha, ela revela pra gente um papel que a escola tem de desconsiderar as outras variedades linguísticas, né? Que não sejam aquela variedade da gramática, aquela variedade que corresponde à norma padrão, aquela variedade da sala de aula. Tudo bem? Segundo caso de variação diastrática, é aquela que leva em conta as diferentes camadas da sociedade. Pode-se pensar em questões de renda, escolaridade, conhecimento de mundo, etc. Algumas marcas desse tipo de variação são: primeira, a perda da distinção entre vogal e ditongo antes de consoante palatal, ou seja, é aquela pronúncia peixe da palavra peixe, queijo da palavra queijo. Esse fenômeno ele é frequente tanto nas camadas mais baixas da sociedade quanto nas camadas mais altas. É importante destacar também que talvez na escrita nós sejamos mais atentos, né, de não efetuar essa perda dessa vogal, desse ditongo, transformando numa vogal só, mas na fala isso é muito frequente, tá? Segundo caso é a perda do S, da desinência da primeira pessoa do plural. Nós cantamos ou nós cantemos para a forma padrão nós cantamos, tudo bem? Dependendo da camada social, dependendo do nível de escolaridade, essa variação é bem frequente. Terceiro caso, a negação redundante com indefinidos negativos. Ninguém não sabia, né? Então, olha aí, ninguém sabia, ninguém não sabia. Nega-se duas vezes, tá? Fenômeno frequente, inclusive, no francês. Quarto caso, o uso dos pronomes do caso reto na posição de objeto. Eu vi ele, eu emprestei ela. Então, nós temos aqui o pronome ele do caso reto e o pronome ela como objetos dos verbos emprestei e vi. Tá? Para a norma padrão, essas construções deveriam ser eu ouvi e eu a emprestei, as formas oblíquas, certo? Mais uma vez, quanto mais escolaridade, quanto mais treinamento, menor a ocorrência desse fenômeno, certo? Bom, como eu falei de preconceito linguístico lá na tirinha do Chico Bento, eu retorno aqui a essa questão, trazendo algumas imagens que refletem essa discussão, né? A primeira diz, rir de quem fala Flamengo, bicicleta e chiclete, é preconceito linguístico. Ou falar que os ouvidos doem quando ouve alguém falando errado, entre aspas. Isso também é manifestação de um preconceito linguístico, certo? Existem variedades de manifestação de uso de uma mesma língua. Quando a gente julga uma melhor ou uma pior, isso é uma questão social e não da língua, certo? Terceira variação diafásica. É aquela que leva em conta os diferentes contextos comunicativos em que o indivíduo pode estar inserido. Leva-se em conta fatores como o grau de formalidade da situação e a quem o locutor está se dirigindo, né? Situações mais formais, situações menos formais. Eu trago aqui dois memes, né? Duas imagens do Twitter que reproduzem muito bem, refletem muito bem essa variação. A primeira diz, eu sei usar vírgula, eu sei usar acento, sei usar os plural. A questão é que aqui na internet eu que faço as regras. Ou seja, nesse contexto comunicativo do Twitter, não é necessário, a priori, um atendimento às normas gramaticais, às regras gramaticais. Tá? A mensagem ela é transmitida, a mensagem é compreendida. A segunda imagem diz o seguinte, eu na redação, é indubitável, é incontrovertível, baluarte, no que tange, nuances e imbróglios. Eu na internet. Gente, vocês foram lá? Ou seja, mais uma vez, contextos comunicativos com graus de formalidade diferente, né? Uma redação,
uma comunicação via internet, certo? Vamos a algumas questões. Primeira questão, uma questão do Enem de 2017, cujo texto diz o seguinte: entrei numa lida muito dificultosa. Martírio sem fim o de não entender nadinha do que vinha nos livros e do que o mestre Frederico falava. Estranheza colosso me cegava e me punha tonto. Acho bem que foi desse tempo o mal que me acompanha até hoje, de ser recanteado e meio mocorongo. Com os meus em casa, conversava por 30, tinha ladineza e entendimento. Na rua e na escola, nada, era completamente afrásico. As pessoas eram bichos do outro mundo que temperavam o palavreado grego de tudo. Já sabia ajuntar as sílabas e ler por cima toda coisa, mas descrencei e perdi a influência de ir à escola, porque diante dos escritos que o mestre me passava e das lições marcadas nos livros, fiquei sendo um quarta-feira de marca maior. Alívio bom era quando chegava em casa. E aí, gente, o comando da questão diz o seguinte: o narrador relata suas experiências na primeira escola que frequentou e utiliza construções linguísticas próprias de determinada região, constatadas pelo, né? Ou seja, olha aí mais um texto que dialoga com a tirinha do Chico Bento, né? Um português da sala de aula do mestre Frederico e um outro português da sua vivência cotidiana, tá? E a questão quer saber quais são essas construções linguísticas próprias de determinada região. Como se constata isso? Letra A, registros de palavras como estranheza e cegava. Letra B, emprego de regência não padrão em chegar em casa. Letra C, uso de dupla negação em não entender nadinha. Letra D, emprego de palavras como descrencei e ladineza. E o uso do substantivo bichos para retomar pessoas. Dentre as alternativas, a resposta é a letra D. São as palavras descrencei e ladineza que denunciam, né, que mostram que essas construções linguísticas são próprias de determinada região, tá? Logo, a questão aqui é da variação diatópica, a primeira que a gente viu. Próxima questão, Enem 2012, questão 130. A substituição do haver por ter em construções existenciais do português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse, no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial com concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Said Ali. Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e através deles dos usuários? Substitui-se uma norma por outra, né? Ou seja, esse texto gira em torno das construções com ter, haver, com a ideia de existir, com o sentido de existir. Algo que é muito frequente no português atual, mas como o texto já denuncia, existe desde os primórdios da língua, tá? Comando da questão. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia o quê? A. O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. B. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição de norma. D. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Letra E. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. No caso, a nossa resposta está no último parágrafo do texto, né? Quando a autora diz: como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Ou seja, se olharmos a língua com uma visão purista, sem considerar a variação, sem considerar as diferenças, nós não estaremos, de fato,
olhando a língua da forma como ela deveria ser olhada e analisada, certo? Sendo assim, resposta letra E, não é? Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Tudo bem? Próxima questão do Enem 2016. Temos aqui a reprodução de uma carta, né? Salvador, 10 de maio de 2012. Consultoria PC-SPI, senhor Pedro Alberto, assunto consultoria. Prezado senhor, manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado pela equipe de consultores desta empresa na revisão de todos os controles internos relativos às áreas administrativas. As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande valia para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho que estão sendo utilizados. Queira, por gentileza, transmitir-lhes nossos cumprimentos. Atenciosamente, Rivaldo Oliveira Andrade, diretor administrativo e financeiro. Comando da questão. A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC-SPI. Nesse contexto, o uso da norma padrão, ou seja, nesse contexto, vamos retomar aqui a variação diafásica, que leva em conta o contexto comunicativo. Nesse contexto da carta, o uso da norma padrão revela o quê? Letra A. Constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é substituível por uma linguagem informal. Letra B. Revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente. Letra C. Expressa um formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa. Letra D. Torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente. Letra E. Sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais. Ou seja, meus caros, o uso da norma padrão nesse contexto de uma carta comercial, não é? De uma transação aí, empresarial comercial, nos leva à resposta da letra C, ou seja, usar a norma padrão expressa um formalismo próprio, um formalismo característico desse gênero textual e atribui um certo profissionalismo à relação comunicativa, a esse contexto de comunicação, certo? Bom, gente, é isso, tá? Repito, leiam os módulos 8 a 10, respondam as questões da apostila e tirem as dúvidas por meio do plantão de dúvidas da página do Facebook, certo? Grande abraço, até a próxima!